Olá, alunos, tudo certo? Então, vamos dar continuidade, a esse capítulo que fala sobre frações algébricas, onde o aluno tem que ter domínio de todos os tipos de fatoração. E eu vou fazer a correção da tarefa, eu vou dividir em duas partes, porque tinha uma parte que era o teste e uma parte que era os exercícios complementares. Então, vai ter um vídeo do teste e um vídeo dos exercícios complementares. A primeira questão do teste era essa aqui, ó. Ela estava dizendo, assinale qual é o valor dessa expressão aqui. 0,49 menos x ao quadrado entre parênteses dividido por 0,7 mais x. O que o aluno tem que sempre lembrar? Ele tem que fatorar, E ele disse que o valor do x vale 1,3. Eu sei que ele poderia substituir aqui dentro, mas lembrando, se não tivesse essa situação dizendo que o x valeria alguma coisa, ele deveria chegar numa resposta contendo letras. Então, como é que se faz? Vejam, eu preciso olhar sempre para o meu numerador e para o meu denominador. A minha parte de cima, que é o meu numerador, ele é fatorável. Ah, mas ele está entre parênteses. Tá, esquece o parênteses. É a mesma coisa que escrever 0,49 menos x ao quadrado. Ela é fatorável pela diferença de dois quadrados. Lembre-se sempre das três perguntas. Quais são elas? São dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Sim. Então, a fatoração de 0,49 menos x quadrado será a raiz quadrada de 0,49 é 0,7, e a raiz quadrada de x ao quadrado é x, um no mais, outro no menos. Então, isso aqui dá como fatoração essa parte. E embaixo são dois termos, só que não é fatorável. 0,7 mais x não é fatorável. O que eu olho? Eu olho agora para o meu numerador, que é a parte de cima, e para o meu denominador, que é a parte de baixo. Eles têm alguma coisa igual? Sim. 0,7 mais x, eu vou cortar com 0,7 mais x. O que sobra como resposta? Sobra isso. Essa aqui seria a minha resposta. Então, vejam, eu já eliminei o parênteses, 0,7 menos x seria a minha resposta. O que meu enunciado diz? Ela diz que o valor do x vale menos 1,3. Então, como é que fica? 0,7 menos, sempre que eu substituo entre parênteses. Quanto vale o valor do meu x? Menos 1,3. Vejam, o menos da conta, que é esse menos aqui, com o menos, que é o valor do x que ele me indicou no enunciado. Menos com menos dá mais, e 0,7 mais 1,3, a resposta é 2, e a resposta correta seria a letra C. No meu exercício número 2, ele perguntou, quanto que vale? Qual das respostas é a correta? É a letra A? M ao quadrado é igual a N vezes P? É a letra B, onde diz que M mais N é igual a P? É a letra C, onde ele diz que N vezes M dividido por P dá como resposta X? Ou a resposta correta é que N vezes M dá como resposta 1/8, quando o X vale 1/2. Então, o que ele me deu? Lógico, Ele deu que o valor de M é isso, N é isso e P é isso. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria substituir o M e elevar ao quadrado, já que o valor do meu M vale x mais 1, substituir o N por quanto ele vale e o P quanto ele vale, e ver se o primeiro membro, ou seja, o lado de cada igualdade, é igual ao lado de lá da igualdade. Ou seja, se o lado esquerdo é realmente igual ao lado direito. Vamos substituir, M ao quadrado. Tá, quanto vale o meu M? Vejam, x mais 1. Sempre que eu substituo entre parênteses. Então, x mais 1, que é o valor do M, dado no enunciado, elevado ao quadrado, é igual N vezes P. Vejam, o N vale x ao quadrado menos x, vezes o P, que vale x ao quadrado mais 1. Ah, eu fatoro. Pessoal, a gente fatora quando tem fração, tá? Então, vejo que no exercício número 1 eu fatorei porque era uma fração. Quando não é fração, a gente tem que fazer como sempre fez, chuveirinho duplo, aquela coisa toda.
O que é x mais 1 ao quadrado? Então, resolvendo. X mais 1 ao quadrado, eu vou aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Vejam, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo termo. X elevado ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 1, 2x, e 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, quer dizer que x mais 1 ao quadrado dá x ao quadrado mais x mais 2x mais 1 como resposta. Agora vamos ver o outro lado. N vezes P. Ah, eu fatoro. Não, pessoal, aqui não tem fração. Tem que fazer o chuveirinho duplo. Ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado. X na 4. X ao quadrado vezes menos 1. Menos x ao quadrado. Menos x vezes x ao quadrado. Menos x ao cubo. Menos x vezes menos 1. Mais x. Então, essa aqui é a resposta do meu outro lado. Percebam. É verdade que o meu lado esquerdo, x ao quadrado mais 2x mais 1, é igual ao meu lado direito, x na 4 menos x ao quadrado menos x ao cubo mais x? Não, deram resposta diferente. Então, não é a letra A como resposta. Vamos tentar na B. M mais N é igual a P. Sempre que eu substituo entre parênteses. Quanto vale o meu M? Ó? Meu enunciado deu x mais 1. Mais, quanto vale meu N? X ao quadrado menos x. Quanto igual ao meu P? Quanto vale meu P? X ao quadrado mais 1. Fatoro? Não, pessoal, é soma. Veja, só fatoro quando eu tenho aquela parte de frações. Elimino os parênteses. X mais 1 continua, tem um mais na frente do meu parênteses. Vai ficar x ao quadrado menos x, igual, eliminando o parênteses, x ao quadrado menos 1. Então, quando eu vou juntar, ó, não é letra para um lado, número para o outro. Não é uma equação. Resolva a equação, letra para um lado, número para o outro. Não. Ele quer saber se o lado de cá, reduzindo os termos semelhantes, dá a mesma resposta do que o lado de lá. Vejam, aqui está pronto. Ó, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Agora eu venho aqui. Quando eu vou juntar x ao quadrado, só tem esse. Mais x com menos x se cancela. E o 1 sozinho. Então, quer dizer que o meu lado esquerdo deu como resposta x ao quadrado mais 1. E o meu lado direito deu x ao quadrado menos 1. Vejam, vou repetir. Não é para colocar x para um lado e número para o outro. Até porque isso aqui é uma x ao quadrado. A gente não sabe resolver uma equação do segundo grau ainda. Então, vejo que o lado direito deu diferente do lado esquerdo. Ó. O lado direito deu x ao quadrado menos 1 e o lado esquerdo deu x ao quadrado mais 1. São diferentes. Então, a letra B também não é a resposta. Vamos ver a letra C. Eu vou ler antes disso. Ele está dizendo que quanto vale N vezes M dividido por P? Ele quer saber se é verdade que a resposta é X. Detalhe, ela está na horizontal, ó. Então, como é que se escreve isso aqui? Isso aqui é N vezes M, vejam, N vezes M dividido por P, E ele está dizendo que a minha resposta sempre tem que dar, ó, X. Vamos ver se é verdade. Sempre que eu substituo entre parênteses. Quanto vale o meu N? X ao quadrado menos X. Vezes. Quanto vale o meu M? X mais 1. Quanto vale o meu P? X ao quadrado mais 1. Detalhe, pessoal. Agora tem que ser fatorado. Por quê? Porque tem uma fração. Eu preciso simplificar a fração. É o conteúdo desse capítulo. Simplificações de frações algébricas. Então, como é que eu fatoro x ao quadrado menos x? Ah, são dois termos separados por menos. Existe a raiz quadrada do primeiro, mas não existe a raiz quadrada do segundo. Então, não é a diferença de dois quadrados. O que esses dois termos vão ter em comum? O fator comum em evidência. Então, quando eu vou fatorar x ao quadrado menos x, ele vai ter o x em evidência. Veja, estou fatorando aqui embaixo. O que eu multiplico por x que dá x ao quadrado? X. O que eu multiplico por x que dá menos x? Menos 1. Agora eu venho para esse. Vou fatorar, mas não dá para fatorar. X mais 1 não é fatorável. Agora eu vou para baixo. X ao quadrado menos 1. Agora sim, é uma diferença de dois quadrados. São dois termos separados por menos. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 1 é 1. Um no mais, outro no menos. O que eu faço agora? Vou olhar para os meus parênteses. Vejam. Eu tenho um parênteses x menos 1 em cima. Vou cortar com o x menos 1 embaixo.
Eu tenho um parênteses x mais 1 em cima. E vou cortar com o parênteses x mais 1 embaixo. O que sobrou no lado esquerdo? X. E o que tinha no lado direito? X. Acabei de achar a resposta. A resposta correta desse exercício, como o primeiro membro deu igual ao segundo, a resposta seria a letra C. Tá? Essa é a resposta correta desse teste número 2. Mas mesmo assim eu vou fazer a letra D. Ele está dizendo que o x vale 1/2. Então ele quer saber quanto vale n vezes m é igual a 1/8. O que ele quer perguntar para vocês é o seguinte: é verdade que quando eu for realizar n vezes m vai dar 1/8? Vamos ver. Quanto vale o meu x, o meu n? O meu n vale x ao quadrado menos x. Vezes, quanto vale o meu m? X ao quadrado mais 1. Esquece um pouquinho aqui atrás. Fatora ou não fatora? Não fatora. Por que não fatora? Porque não tem uma fração aqui nas minhas letras. Então eu preciso resolver pelo chuveirinho duplo de assuntos de capítulos anteriores que já caiu na prova. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes 1, menos x. E ele está afirmando sempre que a resposta vai ser 1/8. Vamos continuar. Quando eu vou reduzir os termos semelhantes, x ao cubo só tem esse, continua aqui. O mais x ao quadrado com menos x ao quadrado, como eles são iguais, de sinal trocado, um é positivo, outro é negativo, eles vão se cancelar. E o x na 1, que é só o x, só existe esse. Então, o que sobra para mim aqui na frente é x ao cubo menos x. X ao cubo menos x é igual a 1/8. Até aqui é a redução de termos semelhantes e multiplicação. O que o meu enunciado diz? Perceba que o enunciado diz que o valor do x é 1/2. Aonde tiver x agora, eu vou trocar por 1/2. Então, sempre que eu substituo entre parênteses. Quanto vale meu x? Meu enunciado diz que vale 1/2. Então, 1/2 ao cubo menos x menos 1/2. Ele quer saber se essa operação 1/2 ao quadrado menos 1/2 vai dar 1/8. Resolvo primeiro a potência. Ó. 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, eu vou eliminei aqui o parênteses resolvendo a potência, deu 1/8. Menos 1/2, que é só eliminar o parênteses, menos 1/2. Eu já estou vendo que 1/8 menos 1/2 não pode dar 1/8, tá? Mas eu vou continuar. Como é que se resolve 1/8 menos 1/2? Preciso fazer o mínimo, ó. O mínimo entre 8 e 2 é 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Lembra, eu não corto o mínimo, é uma expressão numérica. E 1 menos 4 dá menos 3 sobre 8. E não dá 1/8 conforme o problema me disse. Na verdade, eu nem precisaria resolver a letra D, porque a resposta correta a gente já viu que era a letra C. Então, essa é a realização dos testes número 1 e 2 da página 398.